cinto prosseguiu. Então, você está vendo aqui, o carro estava em movimento e ele ia tender a permanecer em movimento. Só que, entretanto, um objeto, um obstáculo, impediu a propagação desse movimento. Entretanto, o passageiro que estava sem cinto, ele foi lançado. Por quê? Porque o passageiro não é o carro. O objeto atuou sobre o carro. O poste atuou sobre o carro. Então, o passageiro ele tende a continuar em movimento, certo? O mesmo movimento que o carro estava fazendo. Então, ele é lançado. O motorista ele não foi lançado por quê? Ele foi lançado, só que ele foi impedido de ser jogado do carro por causa do cinto de segurança. Mas a força continuou atuando sobre ele. A força continuou atuando sobre ele. Se não existisse o cinto de segurança, o motorista também seria ejetado desse carro. Uma outra coisa que nunca aconteceu isso, né? Principalmente de bicicleta, de moto. O garupeiro montou na moto e desavisadamente o motociclista acelerou. Então, o motociclista e a moto entraram em movimento. Entretanto, o garupeiro que não estava fixado na moto, ele permaneceu em repouso. Então, ele caiu do chão, ele permaneceu no espaço em que a moto estava. Mas a moto e o motociclista seguiram, tá certo? Beleza? Aqui a gente chega na segunda lei de Newton, né? E aí eu trouxe uma chargezinha para vocês, né? Eu trouxe aqui o coiote e o papaléguas. E aí aqui a frasezinha do coiote. Essa tal aceleração da gravidade ainda me paga, né? Então, ó, qual é essa segunda lei de Newton? Um corpo sob a ação de uma força adquire a aceleração. Para que um corpo ele saia de um ponto até um outro, você tem que ter aceleração, pessoal. Então, vamos voltar aqui, ó. Para que essa moto ela saia do ponto A até o ponto B, pessoal, alguma força tem que atuar sobre ela. Que força seria essa? Força mecânica, não é isso? A força da combustão, né? A força da combustão do combustível iria impulsionar essa moto. Mas ao impulsionar essa moto, ela está gerando o quê? Uma aceleração. Está gerando uma aceleração. Beleza? Então, ó, um corpo sob a ação de uma força adquire aceleração. Por quê? Porque ele entra em movimento. E para que ele entre em movimento, você tem que ter uma aceleração. Se o corpo ele não está em movimento, ele está em repouso. Se um corpo ele está em repouso, a força é igual a zero. Se um corpo ele está em repouso, nenhuma força está atuando sobre ele, não é isso? Nenhuma força está atuando sobre ele. Se nenhuma força está atuando sobre ele, quer dizer que ele está em repouso. E a aceleração ela é zero. Então, dependendo do tamanho da força empregada, a aceleração ela pode aumentar. Então, o objeto ele vai se movimentar. Beleza? Então, aí, a partir dessa pequena definição, nós chegamos nessa fórmula. O que quer dizer essa fórmula? F é igual a m vezes A, não é isso? Quer dizer que a força é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Então, vamos ver a seguinte situação. Nós temos um caminhão, beleza? Nós temos um caminhão e uma moto. Nós temos um caminhão e uma moto, beleza? Esse caminhão e essa moto, eles estão na mesma velocidade, eles estão a 20 metros, por segundo. Eles estão a 20 metros por segundo. Tanto o caminhão quanto a moto, eles estão a 20 metros por segundo. Então, eles estão na mesma aceleração, não é isso? Eles apresentam a mesma aceleração. Eles apresentam uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Perdão, se é aceleração, é 20 metros por segundo ao quadrado. Então, eles estão acelerando, eles apresentam uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. E ambos, pessoal, atingem uma parede. Qual dos dois objetos vai causar um maior estrago na parede? Então, sem precisar pensar muito, a gente sabe que o que vai causar um maior estrago na parede vai ser o caminhão.
E preste atenção, ambos estavam na mesma aceleração, ambos estavam com a mesma aceleração e chocaram-se com uma parede. Qual dos dois vão causar o maior impacto nessa parede? É lógico que é o caminhão. Por quê? Porque o caminhão ele tem uma maior massa. Então, a massa e a aceleração, elas atuam na força. Então, a força ela vai variar com a massa e com a aceleração. Ah, eu posso ter uma massa pequena, mas se a aceleração for alta, você vai sofrer um impacto da força maior. Então, por exemplo, uma bola de gude, não é isso? Se você deixa, você pega uma bola de gude e você, por exemplo, essa bola de gude, você vê que ela de certa maneira ela é frágil com relação ao seu corpo, não é isso? De certa maneira ela é frágil. Entretanto, se você arremessa essa bola de gude a uma aceleração muito alta, essa bola de gude ela vai ganhar uma força maior e vai causar um estrago maior onde ela bater. É o princípio do tiro, né, pessoal? O tiro de bala, né? O tiro de revólver. Então você tem uma bala que, na real, se você deixa essa bala, por exemplo, cair na sua mão, você vê que ela não tem nenhuma atuação sobre o seu corpo. Entretanto, o tiro, o processo de disparar a bala é um processo que gera uma aceleração tão intensa, mesmo a bala ela tendo uma massa muito pequena, tá certo? A bala ela tem uma massa muito pequena. Mesmo a bala ela tendo uma massa muito pequena, ela tem uma aceleração tão intensa que ela chega a romper com o seu tecido, ela chega a romper com o seu tecido ao se chocar com você, tá certo? E aí causa um estrago enorme. Então, por exemplo, eu tô aqui em casa, e aí do nada caiu um objeto na minha cabeça, certo? Então, por exemplo, quando esses objetos eles caem com uma aceleração semelhante, o estrago maior vai ser daquele objeto que tiver uma maior massa, não é isso? O estrago maior vai ser do objeto que tiver uma maior massa. Então, por exemplo, eu estou aqui abrindo meu guarda-roupa, aí caiu um pente na minha cabeça. Tudo bem. Entretanto, outro dia eu estou abrindo o guarda-roupa e caiu, por exemplo, uma outra estrutura, caiu um vidro de perfume na minha cabeça, não é isso? O perfume eu estava agachado procurando um tênis aqui na parte de baixo do guarda-roupa. E aí, por exemplo, num dia caiu um pente. Eu movimentei o guarda-roupa, fiz minha bagunça e caiu um pente. Caiu um pente na minha cabeça. Ok, né? Só que no outro dia eu estou aqui mexendo e do nada cai um perfume na minha cabeça. Esse perfume e esse pente, eles caíram sobre a força da gravidade. A força da gravidade ela é constante. A gravidade ela é constante. Beleza? Então, na realidade, eles tiveram a mesma aceleração para cair na minha cabeça. Entretanto, quem foi que fez o maior estrago foi o vidro de perfume, porque ele tem uma massa maior. Em contrapartida, você pega uma bola de gude, essa bola de gude você deixa ela cair sobre a sua mão, você vê que ela não causa nenhum tipo de estrago, porque a massa e a aceleração dela é muito baixa. Agora, se você pega essa bola de gude e coloca no estilingue e lança sobre um objeto, e lança sobre um corpo, ele vai causar um estrago muito maior. Por quê? Porque a aceleração desse corpo foi muito alta. Então, a força ela tende a ser maior. Então, tanto a massa do objeto quanto a aceleração, elas tendem a alterar ao nível de força, beleza? Então, vamos novamente pegar o exemplo do estilingue. Eu tenho duas pedras, tá certo? Duas pedras. Eu tenho uma pedra maior, que tem uma massa maior, e tenho uma pedra menor, que tem uma massa menor. Então, eu atiro as duas com estilingue e ambos vão ter a mesma aceleração, porque ambos eu estiquei na mesma proporção. Só que quem é que vai fazer o estrago maior é aquela pedra que tem a maior massa, tá bom? Uma coisa importante, pessoal, que a gente tem que perceber é que o peso de um corpo, não é isso? O peso de um corpo, ele é uma força de atração gravitacional exercida por um planeta, certo? Então, o que é um peso? Geralmente quando você diz assim, eu estou indo no supermercado, estou indo na farmácia e vou me pesar. É mentira, você não está indo se pesar, certo? Você está indo aferir a sua massa corporal, que é dada em quilogramas, tá certo? Quanto é o peso desse quilo de carne? Eu quero 1 quilo de carne. Qual é o peso? Não é 1 quilo.
entendeu? O peso, ele é a massa do corpo vezes a gravidade do local onde ele está. É tanto que, por exemplo, dependendo do local, você pode ter um peso diferente. Então, por que é que os astronautas, quando eles vão para a Lua, eles usam aqueles macacões que pesam muito, ou que tem uma grande, que tem uma grande massa, né? Isso, que são grandes, que são difíceis de carregar. Por que é que os astronautas eles usam aqueles macacões? Por quê? Porque a gravidade na Lua, a força de atração da Lua é menor do que a força de atração da Terra. Então, se o cara se joga com qualquer tipo de roupa na Lua, ele vai flutuar e vai se perder no espaço. Então ele precisa de um macacão, de uma roupa que tenha muita massa para que ele permaneça preso, né, no campo gravitacional da Lua. Então o peso ele é diferente de massa. O peso é diferente da massa. O peso é a massa vezes a gravidade. Então, por exemplo, Adonias, você foi se pesar, você foi numa balança. Você não foi se pesar, você foi aferir a sua massa corporal. Então, tá, Adonias está com 72 quilos, certo? Aquilo ali não é o peso de Adonias, é a massa corporal. É a massa que está constituindo Adonias, beleza? Para que a gente saiba o peso, a gente tem que multiplicar pela gravidade do planeta ou do astro que ele esteja. No caso da Terra, a gravidade do nosso planeta é aproximadamente de 10, não é isso? Então, se Adonias tem 72 quilos, é 72 vezes a gravidade da Terra, 72 vezes 10, não é isso? E aí, qual vai ser o peso de Adonias? Vai ser 720 o quê? 720 o quê, professor? 720 newtons. Porque a força ela é medida em newtons. Da mesma maneira que o volume da água é medido em litros, a massa corporal é medida em quilogramas, a velocidade é medida em quilômetros por hora ou metros por segundo, não é isso? A força ela é medida em newtons, tá bom? Então, o peso do professor é 720 newtons no planeta Terra. Se ele for para a Lua, a esse peso ele vai sofrer uma alteração da gravidade da Lua, tá certo? Então aqui, ó, o peso do corpo é uma força de atração gravitacional exercida por um planeta sobre um corpo. Então a aceleração denomina-se aceleração da gravidade. Então a gravidade, pessoal, nada mais é do que uma aceleração. Então, se a gente pegar aquela fórmula, força, que a gente viu no slide anterior, força é igual a massa vezes a aceleração, nós podemos facilmente substituir a aceleração por gravidade, não é isso? Por gravidade. E aí nós vamos ter o quê? O peso, porque o peso também é uma força, não é isso? Então, nós vamos ter o peso, porque o peso também é medido em newtons. Então, nós teremos o peso que é igual a massa vezes a gravidade. Beleza? Então, utilizando da segunda lei de Newton, teremos peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, peso é uma grandeza que pode variar dependendo do local que o corpo esteja. Já a massa, ela não varia, tá certo? A massa, ela não vai variar. Então, aqui, ó, temos aqui um gifzinho do astronauta, não é isso? Então, essa roupa, essa mochila que o astronauta carrega tem uma massa muito maior do que a dele. Para quê? Para que ele, quando ele chegue na Lua, ele não flutue na Lua, né? Ele não flutue. Por quê? Porque a gravidade da Lua ela é muito baixa. Beleza? Então, a observação é que o peso e a massa são diferentes. A massa é uma grandeza invariável. A quantidade de matéria que compõe o meu corpo vai ser a mesma aqui, na minha casa, vai ser o mesmo aí em Campos Sales, vai ser a mesma na Lua, vai ser a mesma na China, vai ser a mesma em Marte. A quantidade de massa que compõe o meu corpo é a mesma. Entretanto, o peso ele vai variar com a gravidade. Então, o meu peso ele vai ser um na Terra, ele vai ser um na Terra e ele vai ser outro na Lua, vai ser outro em Marte, vai ser outro em Júpiter. Por quê? Porque ambos são astros celestes que possuem massas diferentes. Se possuem massas diferentes, eles possuem
atrações gravitacionais, né, diferentes, não é isso? Então, peso é um tipo de força que varia de acordo com o local, certo? Então, quando você está colocando um objeto sobre a balança, você não está aferindo o peso desse objeto, você está aferindo a massa, a quantidade de matéria que compõe esse objeto, certo? E, por último, pessoal, agora nós chegamos na terceira lei de Newton. Essa terceira lei de Newton, pessoal, ela fala sobre o princípio da ação e da reação. Quem nunca ouviu essa frasezinha, né? Ação e reação. Para toda ação, nós temos uma reação, não é isso? Então, o que seria isso, basicamente, né? Toda ação corresponde a uma reação com mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário, né? Isso, então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? De um jovem e uma mesa. Então, digamos que esse jovem ele faça uma força para empurrar essa mesa, não é isso? A mesma força que ele aplicou sobre essa mesa, ela vai voltar contra ele. Então quando a mesa afasta para frente, o jovem ele tende a ser levado para trás, não é isso? Então, quem nunca empurrou alguma coisa e aí se desequilibrou e tendeu a ser afastado para trás. Por quê? Porque a força que ele aplicou sobre aquela estrutura, ela foi devolvida na mesma intensidade, na mesma direção, só que em sentido contrário, então contra ele, né? Quando você bate um prego, né? Estou batendo um prego. Então aquela força que eu estou utilizando para bater aquele prego também está voltando contra o martelo. Então é tanto que você sente a pressão, não é isso? De bater um prego. Quanto mais grosso, quanto mais resistente, quanto mais difícil de penetrar no objeto, você vai ter que bater com mais força e você sente uma pressão ao bater esse prego. Por quê? Porque a força que você está aplicando, né, sobre esse prego está voltando no seu martelo. Ah, quem nunca em um momento de raiva socou a parede, não é isso? Então socou a parede. E aí doeu sua mão bastante, né? Dependendo do seu soco, doeu a mão bastante. Por que sua mão doeu? Porque ela sofreu força. E a força, quando ela... E aí vocês têm que entender. A força, quando ela não movimenta, o que é que ela faz? Ela deforma. Então, por isso que muitas vezes você soca a parede, e aí o que é que acontece? Sua mão fica inchada no outro dia. Ah, porque quem nunca viu uma briga assim em que o indivíduo ele não quer uma briga em que o indivíduo ele não quer, como é que se diz, ser vítima do exame de corpo de delito, né? Por exemplo, então, uma pessoa que ela é esperta quando ela vai brigar na rua, geralmente, ela não soca a outra pessoa, ela dá tapas, né, na outra pessoa. Por quê? Porque se ela soca a outra pessoa, ela pode quebrar os dedos, ela pode quebrar o punho, inchar o punho, não é isso? Por quê? Porque ela bateu, mas aquela mesma força que ela aplicou sobre o indivíduo que ele estava socando, essa força também voltou na sua mão. Então, é preferível o quê? Dar tapas, né? Então, quem nunca viu uma abordagem ilícita, né? Quem nunca viu uma abordagem ilícita em que o indivíduo, ele dá um tapa no outro indivíduo, né? Então, aquele tapa, ele é dado para quê? Para se evitar qualquer tipo de exame de corpo de delito, né? Porque se você dá um soco, você tem uma facilidade maior do sua estrutura óssea, dos seus ligamentos se deformarem, porque quanto mais forte o soco, não é isso? Quanto mais forte o soco, mais forte também vai ser a força que vai voltar no seu punho, né? Então, por quê? Porque a força que você aplica é a mesma força que é devolvida para você. Ah, professor, quando eu bato, o cara bateu no poste, o carro ele bateu no poste, ele quebrou o poste. Em contrapartida, o carro também ficou completamente destruído. Por quê? Porque a força aplicada sobre o poste foi devolvida para o carro em direção contrária, tá certo? Então, uma pequena observação aqui, ó. Forças de ação e reação têm intensidades iguais, mesmo que os dois corpos em interação tenham massas diferentes, beleza? É tanto que por isso que às vezes eu empurrei aqui, professor, eu empurrei um ventilador. Por que aqui eu não voltei, o ventilador foi embora e eu não voltei? Porque você tem uma massa muito maior do que o ventilador.
isso não quer dizer que a força que você aplicou para empurrar esse ventilador, ela não tenha sido devolvida, certo? Às vezes fica difícil de se notar a ação e a reação, por quê? Porque os objetos, eles podem ter massas muito diferentes, tá certo? Ah, professor, eu empurrei o guarda-roupa com toda a minha força, o guarda-roupa andou um dedo e eu caí para trás, caí para trás e bati a cabeça. Por quê? Porque a força que você atuou sobre o guarda-roupa foi devolvida para você. Por que o guarda-roupa se moveu menos? Porque ele tem uma massa muito maior. Você, como você tem uma massa muito menor, você foi jogado para trás, não é isso? Quem nunca viu cenas de filme que o baixinho ele vai dar no grandão, né? Empurra o grandão e aí ele cai para trás, né? Ele caiu para trás por quê? Porque a massa dele é muito menor do que o monstro que ele está querendo empurrar, né? Do que o adversário que ele está querendo empurrar. Entretanto, não quer dizer que o adversário ele também não recebeu aquela força, certo? O que pode ter acontecido é porque por ele ter uma massa muito maior, o centro gravitacional dele também é maior, e aí ele tem uma dificuldade de ser lançado. Você tem uma dificuldade de lançar estruturas que têm um corpo maior, beleza? Então, pessoal, nossa aula vai encerrando por aqui. Vou passar esses slides, vou passar o vídeo para vocês e um textozinho para vocês, um texto de apoio para vocês, tá bom? Então, bom final de semana. Foi mal a demora, porque a internet daqui estava muito triste hoje, tá certo? Então, dificultou a postagem. Valeu, um abraço.